Bom, agora estou ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar, porque hoje eu vou falar de um tema super importante e não vou demorar para falar, porque todo mundo precisa dormir cedo, não é? Afinal, todo mundo precisa de qualidade de sono. Vamos ver aí quem tá entrando, Aí. Quem é? Sandrinha, tá. Bom, gente, vou começar a falar, porque depois fica salvo, aí vocês ficam à vontade pra ir pra parte que vocês querem. Oi, mãe. Tudo bem? Doutora Roseli, pra quem não sabe, é minha mãe. Gente, eu vou falar sobre alimentação e sono. Por que eu resolvi falar desse tema? Porque é uma queixa super recorrente no consultório. A gente acha que não, né? Hoje a gente vê muita gente falando aí em dieta, em emagrecimento, em detox, em low carb, e em metabolismo, em esporte e tal. E pouco se fala sobre qualidade de sono e a importância do sono na saúde. Beijinhos da Inglaterra, olha que chiquérrima. Ana Júlia, presta atenção na minha live, Ana Júlia, pra você dormir melhor e render melhor nos treinos. Bom, vou mandando as perguntas que depois eu vou falando. Gente, quando eu falo em qualidade de sono, o que eu mais faço, quando eu atendo as pacientes hoje no consultório, mulheres, homens, idoso, não idoso, gestante, qualquer faixa etária, quando eu pergunto sobre qualidade de sono, eu vou te falar que assim, uns 80, 90% reclamam sobre qualidade de sono. Ou que não dormem bem, ou que tem insônia, ou que não consegue dormir a noite inteira, que fica picando, sabe aquele sono que acorda toda hora? Ou que tem apneia, ou que tem dificuldade para relaxar. Sempre algum dos motivos é esse. E a maior parte acaba entrando na onda da medicação, tomando aqueles benditos remédios indutores de sono. Só que, na minha opinião, a gente tem que sempre procurar qual é a causa daquele problema, daquele sintoma. Na ocasião, eu tô falando sobre sono. Sil, ajudei bastante a Sil a dormir melhor, depois eu conto o truque, né, Sil? Na verdade, não só para a questão do problema do sono, mas para qualquer sintoma que nosso corpo vá apresentando, a gente tem que tentar entender e interpretar o porquê que ele está dando aquele sintoma, por que ele está dando aquele sinal, né? De onde está vindo isso? E no sono é a mesma coisa, o porquê que vocês têm dificuldade de dormir? Aonde está a causa disso daí? Não é ficar tomando medicação ou refém da medicação, que é uma droga, o resto da vida, né? Então a gente tem que descobrir. Hoje tem exames que conseguem decifrar quais são os problemas durante o sono, que é a polissonografia. Ou a gente já adotando algumas condutas da higiene do sono, que é dormir cedo, não mexer no celular, não ligar a televisão, deixar o ambiente tranquilo, deixar as luzes apagadas. Ai, mas hoje nesse mundo é difícil, todo mundo fica com o celular, com TV, com o filho, com o iPad e tal. Mas, gente, o sono tem que ter uma rotina. E quais são as maiores queixas de sono que eu vejo no consultório? Então, apneia, insônia, ronco, dificuldade de relaxar. Tudo isso são algumas queixas que eu encontro no consultório. E por que o sono é tão importante? E pode afetar tanto, inclusive até pessoal que quer emagrecer e acha que não consegue, e é porque alguma coisa está errada na alimentação. Porque assim, gente, o sono, durante o período que a gente está dormindo, a gente tem um gene que chama clock circadian, em inglês, tá? Esse é o gene que regula o sono. E durante o sono, toda a expressão dos nossos genes, do corpo inteiro, do nosso DNA, eles podem ser expressos em relação à nossa qualidade de sono. Então, assim, ter uma noite bem dormida ou mal dormida, ou com qualidade ou sem qualidade, pode afetar diretamente a expressão de todos os nossos genes, bons ou ruins. E quando eu falo isso, eu quero que vocês entendam assim. A gente tem genes de doenças que a gente carrega dos nossos pais, dos nossos avós, por hereditariedade, que a gente tem na nossa carga genética. E a gente tem genes bons, né? A qualidade do sono pode ser um dos motivos que a gente expressa esses genes de doenças. Então, durante o sono, durante o período da noite, é quando a gente faz a detoxificação de fígado. É quando a gente regula expressões hormonais. Então, hormônio do GH, testosterona, tiroidianos,
hormônios leptina, grelina, que são hormônios que regulam fome e saciedade, hormônios que regulam a compulsão alimentar, humor, cortisol, insulina, todos esses hormônios que são básicos para a gente viver e viver com qualidade, que vão modular energia, humor, fadiga, compulsão alimentar, saciedade, controle glicêmico, todos esses hormônios, eles vão trabalhar nesses aspectos. Então, se a gente dorme mal, se a gente não tem uma qualidade de sono muito boa, quando a gente acorda, todos esses hormônios estão completamente desregulados e desajustados. Quem dorme mal sabe muito bem, quando a gente acorda, parece que assim, você virou às 24 horas, você acorda como? Detonado. Você acorda já cansado, desgastado. E vocês podem perceber, quem tem uma má qualidade de sono, esses problemas de dormir bem, acaba ficando com fome toda hora. E além dessa fome toda hora, é sempre fome por carboidrato. Por quê? Porque não teve ajuste do hormônio que regula a fome e saciedade. Então o corpo entende, e outra, já acorda com cortisol alto, insulina desregulada. Então o corpo entende que ele está passando por uma situação muito sacrificante, porque ele precisa acordar e ainda trabalhar o dia inteiro, se esforçar o dia inteiro, ter energia o dia inteiro, colocar o cérebro para funcionar, só que ele não teve descanso. Então é como se ele ficasse trabalhando nas 24 horas. E nessa situação de estresse, o cérebro entende que ele precisa sobreviver. E como que o cérebro sobrevive? Qual é o principal combustível? Glicose. E vem da onde? Do carboidrato. Então, o risco de compulsionar por carboidrato é toda hora. As pessoas que dormem mal, todas, 100%, têm compulsão por carboidrato, seja doce ou salgado o dia inteiro. Então, é aquela pessoa que fica beliscando. Vocês podem perceber assim, mesmo quem dorme bem a semana inteira, bonitinho, uma noite mal dormida, duas, você vê que as suas escolhas alimentares no dia seguinte são totalmente, você fala assim, nossa, por que eu tô com vontade de comer doce essa hora? Nossa, mas eu acabei de almoçar, eu quero comer outra coisa. A gente fica muito desregulado. Isso é hormônio, né? Basicamente. Então, e aí, tudo isso desregulado aumenta muito as chances de desenvolver diabetes, desenvolver hipertensão. Uma das maiores causas de doenças cardíacas, quando a gente começa a analisar os pacientes que têm risco de doença cardíaca, você começa a investigar a qualidade de sono, tem uma ligação totalmente direta com a qualidade do sono, aumenta risco de doença cardíaca, aumenta risco de obesidade, acúmulo de gordura, aumenta a degradação de massa muscular. Por quê? Porque a gente acorda já com o cortisol lá em cima, e o cortisol lá em cima degrada a massa muscular. Então, assim, gente, qualidade de sono afeta... Sabe aquela pessoa assim, então vamos pensar, eu não emagreço, eu como certo, treino bem, como tudo certinho, mas durmo mal. Com certeza uma pessoa que tem muito mais dificuldade na queima de gordura. Porque durante o sono é quando a gente tem... É como se fosse uma empresa. Nosso corpo é como se fosse uma empresa. Depois que todos os funcionários vão embora, que tudo aconteceu, a empresa precisa fechar para fazer um balanço, para organizar a casa para começar tudo no dia seguinte de novo, como se fosse o financeiro. O nosso corpo é a mesma coisa. Depois que a gente trabalhou, que treinou, que comeu, que se desgastou, que andou pra lá, pra cá, o sono é regenerador e restaurador de tudo, de tecido, de órgão e de hormônio. Então, ficar pulando essa etapa é como se você estivesse forçando o seu corpo a trabalhar sem isso. Chega uma hora que ele pifa. E aí você fica sempre em débito, né? E esse débito é que gera esse monte de doenças. Então, diabetes, hipertensão, cardiopatia, dificuldade de perda de peso, dificuldade até de ganho de muscular. Vocês podem perceber, às vezes pode até acontecer com vocês. Treina bem, come bem, mas não vê músculo aparecer. Deve estar com cortisol alto. Tá dormindo bem? Não, né? É nítido, o paciente às vezes ele vem numa evolução super legal. Aí 1, 2, 3 meses, quando ele volta para o retorno e teve uma descompensação da composição, você tá dormindo bem? Ah, não, tô dormindo super mal. Você pode contar que isso desalinha qualquer composição corporal. E como consequência, acaba gerando até depressão, acontece por má qualidade de sono. Gente, o sono desregula tanto a parte hormonal, que eu tenho casos no consultório, teve um caso assim especial que eu lembro bem, de um rapaz de 30 e poucos anos que chegou pra mim e com os hormônios masculinos lá embaixo.
E aí, investigando as causas desse hormônio, se ele fosse em qualquer outro endócrino, ou nutrólogo, médico que for, com certeza iam dar o hormônio, mas não iam querer descobrir o porquê que esse hormônio estava baixo. E aí, como eu trabalho em parceria com alguns médicos, tal, a gente começou a investigar junto por que estava, sem querer fazer a reposição hormonal nele, porque ele era muito novo. E aí, indicaram a polissonografia para esse paciente, ele tinha na faixa de 30 e poucos anos. Na polissonografia foi descoberta apneias gravíssimas que ele tinha, ou seja, paradas respiratórias durante a noite. Então, ele tinha uma qualidade de sono horrível. Ele ficava nas 24 horas sempre. Então, todo dia ele acordava cansado, acordava irritado, como se o corpo dele nunca descansasse. Bom, descoberta a apneia, ele tratou a apneia. Os hormônios masculinos dele, depois que ele voltou a dormir, dobraram, triplicaram naturalmente. Sem entrar com nenhuma reposição hormonal, sem entrar com nenhuma medicação, com nenhum remédio para dormir, com um indutor de sono, com nada. Só para vocês verem que quando a gente tem um sono reparador, um sono de qualidade, tudo volta a funcionar normal, né? E aí, quando a gente vai falar em alimentação, eu tô com uma colinha aqui. E como que a alimentação... Fala, Kelly, tudo bem? E como que a alimentação pode ajudar, assim, a gente ter uma qualidade de sono melhor? Gente, primeiro que tem algumas regrinhas básicas, né? Evitar bebida alcoólica durante o dia. A gente tem que ter uma qualidade na alimentação desde o café da manhã até o período da noite, né? Não adianta comer errado o dia inteiro e chegar à noite querer tomar o chá de maracujá e pingar as gotinhas de própolis e achar que vai dormir igual um anjo, né? A gente tem que modular a alimentação durante o dia inteiro. Até porque o hormônio que ajuda a gente a induzir o sono, que a gente produz, que é natural do nosso corpo, chama-se melatonina, que vende para ser tomado, aqui no Brasil é manipulado, não existe pronto, lá fora todo mundo toma, todo mundo compra, mas não é para todo mundo que faz efeito a melatonina, né? Mas a gente produz ela. E o ideal é a gente fazer essa produção natural, né, fisiológica, e não ficar induzindo com a própria medicação. A melatonina, como que ela é produzida? O que ela precisa para ser produzida? Tem alimentos que ajudam a melhorar a produção da melatonina para mim conseguir dormir melhor? Tem. A melatonina, ela é produzida quando a gente para de produzir a serotonina. Então, vamos lá. Serotonina, vocês já ouviram falar que é o neurotransmissor da sensação de prazer, de bem-estar, da tranquilidade. Serotonina é produzida sobre a luz solar, sobre o dia, a luz do dia. Então, quando a gente acorda, nossos níveis de serotonina estão altos, estão bons, né? Porque tá sol, a gente acordou. Teoricamente, quem dormiu bem, acorda com serotonina em dia, né? Até por isso que tem um controle alimentar melhor quando acorda. Mas conforme o sol, a luz solar vai se pondo, por volta de 4, 5 horas da tarde, nossos níveis de serotonina estão mais baixos, né? E aí que as pessoas se identificam com a compulsão alimentar, tá? Começam a decair. Por quê? Porque a serotonina, o sol vai se pondo, a serotonina vai parando de ser fabricada e ela se transforma da vez para melatonina, que é produzida sobre a noite, sem luz solar. Só que aí as pessoas entram com as benditas luzes, tipo eu agora, o celular, iPad, tablet e tal. A melatonina é um hormônio que ajuda a gente no sono, só que ela só é produzida no escuro. Não adianta comer todos os alimentos que ajudam na produção de melatonina ou tomar e ficar com a TV ligada, certo? Quando a gente fala em alimentação, quais alimentos que são esses que são fontes, por exemplo, de melatonina? Então eu vou citar aqui para mim não esquecer. A gente tem os cogumelos, a gente tem cereja, a gente tem uva, a gente tem morango, a gente tem arroz, a gente tem os grãos. Todos esses alimentos ajudam na produção da melatonina. Mas fora isso, a gente tem que ter uma boa produção de serotonina para ela poder se transformar na melatonina à noite. E como que eu faço para mim ter uma boa produção de serotonina? Que alimentos que ajudam na produção da serotonina para ela se transformar em melatonina à noite? Serotonina vem basicamente de fontes proteicas: ovo, leite, iogurte, frango, peixe, os grãos, os cereais integrais. Todos eles são ricos em triptofano, que é precursor da serotonina, para se transformar na melatonina.
Então a gente sempre tem que aliar esses dois grupos de alimento, os que são basicamente indutores da produção da melatonina e os que são fontes de serotonina, de triptofano, que dão mais essa sensação de relaxamento, diminuir a ansiedade e que aumentam a produção da serotonina. Inclusive até o chocolate amargo aumenta a produção da serotonina, né? E que aí vai se transformar em melatonina. Lembrando, vou fazer um parênteses aqui, um bem parênteses para não entrar nesse assunto, senão vai virar uma bagunça. Lembrando que quando eu quero dormir bem, mais relaxada, menos ansiosa, porque eu produzi mais serotonina, eu preciso lembrar que quem produz 80% dessa serotonina é o intestino. E quando eu tô falando em intestino, eu preciso ter um intestino saudável, um intestino não inflamado. Eu não posso ter desbiose intestinal. Eu preciso cuidar muito bem do meu intestino, ter bactérias boas, né? Não posso ter constipação, distensão abdominal, flatulência, azia, não posso ter cólica abdominal, ter aquele intestino todo inflamado, com alimentos inflamatórios, usar antibiótico toda hora, tudo isso agride flora intestinal. Então, muitas vezes, quem tem uma alimentação altamente inflamatória, muitas vezes não, em 100% dos casos, quem tem uma alimentação altamente inflamatória, rica em gorduras, fritura, em glúten, em leite, em álcool, em fumo, é sedentário, tem flora intestinal inflamada. Sendo assim, não tem uma produção ok de serotonina. Sendo assim, não vai produzir adequadamente melatonina. Sendo assim, não vai ter uma qualidade de sono ideal. E aí que eu falo pra vocês assim, adianta ficar gastando dinheiro tomando com remédio pra dormir se você não corrige a causa? Adianta ficar gastando dinheiro com melatonina importada dos Estados Unidos, não sei o que, se você não corrige a causa? Então, o que eu quero falar assim pra vocês é que nunca fiquem focando só em sintomas. Ah, eu durmo mal. Ah, eu tenho insônia. Ah, eu não consigo dormir. Por que não consegue? Então vamos começar lá no comecinho, vamos lá na causa, vamos na raiz do problema, que a gente tem que resolver isso para depois tudo funcionar de uma forma natural e fisiológica, como deve acontecer, né? Então assim, a gente precisa melhorar a flora intestinal, a gente precisa ter alimentos mais ricos em triptofano, que eu já falei para vocês, né? As fontes proteicas, leite, ovo, frango, peixe, carne, sementes, os cereais integrais, abacate, banana, e os que são fontes de melatonina, que eu já falei para vocês também, vou repetir, cereja, uva, morango, aveia, é um conjunto, né? E isso é todo dia, sempre tem que fazer parte, tem que estar distribuído de uma forma saudável e equilibrada durante o dia inteiro. E aí, gente, detalhes, vocês têm que procurar uma profissional. Ah, mas eu não gosto, mas eu não tenho, mas eu tô assim, mas eu tô assado, eu prefiro assim, eu trabalho. Aí uma nutricionista com uma colinha aqui. Precisa ajudar vocês nisso. Aí, vamos focar agora. Então, a gente já falou de desbiose intestinal, já falamos das possíveis causas e já falamos das consequências de uma qualidade de sono ruim. Agora, um detalhe importante, gente. Eu sei que talvez hoje pareça impossível ou difícil da gente fazer nossos jantares o mais cedo possível. Mas o ideal é a gente fazer um jantar até às 19 horas. Porque essa refeição impacta diretamente na qualidade do sono, né? Então, assim, na hora do jantar, até umas 7 horas da noite, quem chega em casa muito mais tarde do que isso, tenta levar uma marmita, né? Um lanche mais leve, para quando você chegar 9, 10, 11 horas da noite, você fazer uma coisa bem leve, você comer uma semente, você de repente tomar um iogurte só, uma fruta, um chá, né? Por quê? Por quê? Por vários motivos. Primeiro que assim, o nosso jantar, a gente tem que colocar carboidratos de baixo índice glicêmico. Por quê? Carboidratos de alto índice glicêmico, carboidratos muito ricos em açúcares refinados, muita quantidade de proteína, isso acaba dificultando a digestão, dificulta a produção dos nossos hormônios, os ajustes hormonais durante o sono, acaba sobrecarregando a parte digestiva e aí você não consegue ter uma qualidade de sono muito boa, né? Quem sobrecarrega muito no jantar é porque não fez um lanche da tarde bem feito. E quem precisa de ceia é porque não fez um lanche da tarde e uma janta bem feita. Então eu vejo muita gente aí na ceia comendo essas coisas hiper, mega, ultra proteicas, né? Mingau, não sei o que, na ceia, prestes a dormir. Na minha opinião, isso é totalmente errado. Eu
não recomendo isso para ninguém. Todo mundo que é paciente meu sabe que nunca coloquei isso no cardápio de ninguém. Até porque os nossos genes que acumulam, acumuladores de gordura, eles são ativados entre 8 e 9 horas, que é o PPR-gama, que é um gene que estimula o acúmulo de gordura. Então, a partir das 8 horas, 8, 9 horas, 8, 9, 10 horas, é um horário que a gente tem que comer uma refeição de bem baixinho índice glicêmico, para não estimular a insulina, não estimular o acúmulo de gordura, não estimular cortisol, não estimular a insulina, ajudar na produção da melatonina, da serotonina e, consequentemente, a gente ter uma qualidade de sono melhor, né? Então, assim, coloquem na janta proteínas de fácil digestão, né? Ovos, peixes, aves. Quem quer jantar um shake, de repente põe uma proteína vegetal, uma proteína tipo whey mesmo, não tem problema. E o que são carboidratos de baixo índice glicêmico? Uma batata doce, um cará, um inhame, grão de bico, ervilha, feijão branco, lentilha, quinoa, um arroz integral, um macarrão integral. Porque vocês podem perceber, se na refeição da janta, que eu sei que é a refeição que o pessoal mais detona, porque não comeu certo o dia inteiro, então a pessoa chega em casa morta de fome, quer comer um pão, quer comer arroz, batata, macarrão, faz aquele pratão, e aí vai deitar, fala, puta meu, não consegui dormir. É lógico, né? Você joga um boi dentro da barriga, quer dormir igual um anjo, não combina, né? E outra, você vai ter você vai ter um desajuste hormonal durante o sono horrível. Você acorda, aí o que acontece? Acorda assim, olha o ciclo, dorme mal, aí acorda todo desajustado, com os hormônios todos desalinhados, aí ele acorda sem fome, que comeu um monte e foi deitar, ou comeu tarde e foi deitar. Aí ele pula o café da manhã, ou come aquele café da manhã pobríssimo, um café com leite, um pãozinho, e aí começa. Aí passa a manhã não come, no almoço come lá salada, um grelhadinho, arroz. Chega final da tarde, começa a detonar e vem a compulsão, final da tarde, à noite. E aí aquilo começa a se repetir sempre. Então a gente tem que começar a consertar a base, né? A alimentação ela tem que ser equilibrada e saudável durante o dia inteiro. Porque a cada refeição que a gente faz, a gente tem sinalizações hormonais acontecendo. Então, as escolhas de alimentos no café da manhã, no seu lanche da manhã, no almoço, elas vão gerar respostas hormonais diferentes, dependendo das escolhas que vocês fazem. Então, quando uma nutricionista, vou falar por mim, por exemplo, quando eu faço o cardápio do meu paciente, o café da manhã, o lanche da manhã, o pré-treino, o pós-treino, o almoço, eu não fico só pensando se vai ser gostoso ou não ele comer, se vai combinar o acompanhamento. Eu não fico pensando só na parte gastronômica do cardápio ou da caloria. Eu fico pensando em qual sinalização hormonal que eu quero dar em cada momento daquele dia. Qual hormônio que eu quero sinalizar no pré-treino? Qual que é no pós-treino? E nesse almoço? Que estímulo que eu quero dar no almoço para ele? O que eu preciso gerar à tarde para ele? Qual é o sintoma que ele tem nesse horário? Qual que é assim? Qual que é assado? Então, todos os alimentos, eles geram repercussões e sinalizações diferentes. Então, por isso que precisa ser alinhado e ajustado durante o dia inteiro, né? E não só comer errado o dia inteiro e tomar o chazinho de maracujá, ou comprar maracujina, ou tomar só o remédio para dormir, achando que isso está fazendo um milagre, né? Vamos lembrar também que a atividade física é um fator super importante, bem legal para ajudar na qualidade do sono. É lógico que essas respostas são individuais. Tem gente que quando treina à noite demora para relaxar e induzir o sono. Tem gente que usa atividade física à noite justamente porque relaxa mais, porque libera mais dopamina, mais endorfina na atividade física e consegue dormir melhor. Aí é muito individual, né? Então, o que eu quero falar para vocês, gente, quem tem problema de sono, quem não dorme bem, quem tem insônia, quem tem dificuldade para relaxar, procurem um profissional ou nutricionista, que hoje é muito legal trabalhar em parceria, é muito válido trabalhar em parceria com endócrino, com gineco, com pediatra, né? Por quê? Porque a gente vai montando um quebra-cabeça do paciente, cada um vai dando uma ideia, vai ajudando, como o caso que eu falei pra vocês, esse rapaz de 30 e poucos anos, né? Que aí o médico ajuda, uma equipe multidisciplinar é capaz de, sim, descobrir quais são as causas, né? Dos transtornos de sono que hoje são tão comuns.
Antes de vocês saírem por aí tomando medicamentos, tomando drogas, né, tomando esses remédios que são fortíssimos, que têm super efeitos colaterais, busquem ter uma qualidade de sono melhor, busquem fazer higiene do sono, né? Tentem fazer escolhas alimentares adequadas e legais durante o dia inteiro. Tentem jantar mais cedo. Se vocês chegam tarde em casa à noite, façam um lanche melhor por volta das 6, 7 horas da noite, para vocês chegarem em casa e ter uma refeição mais leve. Tem pacientes que chegam no consultório que jantam 10, 10 e meia da noite. É muito ruim isso. Lembre do gene que eu falei para vocês. O gene que regula o sono é o gene que chama clock circadian. Ele é capaz de regular a expressão gênica do nosso corpo inteiro. Então, a gente ter um sono de má qualidade pode despertar os genes de várias doenças que a gente tem aqui guardados. E às vezes estão silenciados, mas com sono ruim eles acabam sendo ativados, né? E aí geram todas as doenças que eu falei desde o começo para vocês. Doença cardíaca, hipertensão, diabetes, resistência à insulina, obesidade, estresse, fadiga adrenal, tudo isso pode ser consequência de noites mal dormidas. E simples assim, a gente resolve procurando ter uma noite melhor. Não saiam tomando melatonina também aí à torto e à direita. Eu vejo um monte de gente tomando 3, 6, 5, 9. Não é receita de bolo. Não é nem tudo que é bom para todo mundo. O importante é vocês buscarem ajuda, buscarem da onde está vindo o problema de vocês. Se for preciso fazer exame, fazer polissonografia, mas investigar de onde está vindo isso, seja com neurologista, com otorrino, de repente tem alguma dificuldade na respiração, na oxigenação. E é o simples fato da gente resolver essas vias, o paciente já tem uma qualidade de vida melhor. E a partir do momento que vocês começam a dormir melhor, que as pessoas começam a ter uma qualidade de sono melhor, tudo na vida flui. Comportamento flui. É outra pessoa. A pessoa fica muito mais tranquila, mais relaxada. Ela faz escolhas alimentares totalmente opostas da noite que ela dormiu mal. Ela fica com humor melhor, com energia melhor, com menos compulsão. Ela treina melhor. Então, tudo isso faz diferença, sim, gente. Vocês têm que buscar a causa. Não fiquem assim, tô dormindo mal. Sempre dormi. Isso, sim, aumenta muito o risco de um monte de doenças. Envelhece a parte neurológica. Fica sem foco, sem concentração, sem memória. E aí, de novo, tem muita gente que acaba comprando um monte de medicação, gastando dinheiro à toa em Ritalina, em Venvance, que também acho que é para transtorno de déficit de atenção e tal, quando na verdade é só corrigir sono. E tem um monte de gente legal que pode ajudar a fazer isso vocês. Isso, aliado a uma boa alimentação, colocando carboidratos, parem com essa neura de carboidrato. Carboidrato ajuda na produção de serotonina, ajuda precursores de triptofano, que ajuda na produção de serotonina, que ajuda na produção da melatonina, que ajuda vocês a dormirem bem. Então, olha só os mitos que o pessoal lança em rede social. Tira carboidrato, e o cara para de dormir, né? Por quê? Porque não produz mais serotonina, aí tem desbiose intestinal, pior ainda. Então, para vocês verem que a coisa é bem complexa e é um quebra-cabeça. E quando, na verdade, as soluções sempre estão mais simples. É o que eu falo assim, o simples, o básico, é o que funciona, né? Quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais comida de verdade, melhor. Quanto menos remédio, melhor. O menos é mais, sempre, sempre. Profissionais de nutrição estudam cada vez mais esse problema do sono, que é um problema super recorrente no consultório, né? Professores de educação física também focam nessa questão da atividade física como um fator que ajuda assim na qualidade do sono, endócrino, neurologistas, cardiologistas, porque é um grande mal da sociedade, né? E é que eu falei para vocês, tem que juntar um pouquinho de cada: alimentação, atividade física, fazer exame se precisar, ter higiene do sono, né? Arrumar esses jantares aí. Por isso que assim, é legal vocês procurarem outros profissionais também, que às vezes se alinham ao estilo de vida que vocês querem. Eu fico super assustada quando eu vejo esse pessoal aí tomando ceia 10, 11 horas da noite, lotada de proteína, com carboidrato, e uma mega janta com 2, 3 bife e tal. E depois é lógico que não vai dormir bem. Imagina só seu sistema digestivo tendo que digerir tudo isso e num momento e num horário que ele não tem a menor condição de fazer isso, que ele tem que já tá se desligando para vocês dormirem.
Então, gente, olha, eu quis falar sobre o sono hoje pra vocês. Essa live vai ficar salva. O que vocês forem tendo de... Eu nem vi as perguntas aqui direito, deixa eu ver. O que vocês forem tendo de perguntas, depois me mandem por direct. Vai ficar salva até... A bateria tá ótima. A prática. Kelly, você não dorme bem, por isso que você pôs a mão no rosto aí. Todo mundo, oi, 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 oi. Minha Pri, por isso que me dá uma fome de leão no final da tarde, Regi. Exatamente, não só você, mas a maioria reclama dessa compulsão alimentar no final da tarde, justamente porque quando a gente tem a queda da serotonina. E se você não teve ela alinhada o dia inteiro, através da alimentação, através de uma boa qualidade do seu intestino, né, uma flora intestinal equilibrada, e se você não teve uma modulação nutricional o dia inteiro, com certeza, a hora que ela tiver nos níveis decrescentes, que são por 4, 5 horas da tarde, que é quando vai acabando a luz do sol, vai dar uma fome, uma compulsão, e é de carboidrato, sempre. Dificilmente alguém compulsiona por vegetais, ou dificilmente alguém compulsiona por proteína. Já pararam para pensar? Por que ninguém compulsiona assim, ai, nossa, me dá uma fome de comer ovo essa hora, uma carne, um bife, por que é por carboidrato? Porque carboidrato é precursor de triptofano, que é precursor de serotonina. O cérebro é inteligente. Ele vai pedir por aquilo que ele precisa, né? Perguntinhas mais. Quem tem perguntinhas que eu não vi? Deixa eu ver. Oi, Ju. Entrou. Gente, vamos focar no tema, né? Porque não dá pra me ficar fugindo daqui. Então, assim, o que eu falei que eu ajudei com a melatonina, ela foi uma paciente que funcionou com a melatonina, mas não é todo mundo que funciona. Gente, vocês vão me mandando as perguntinhas depois por direct, eu vou tentando ajudar vocês. Quis falar uma coisa bem breve, bem prática e bem objetiva aqui pra vocês. Vai também ficar salva depois no canal do YouTube, assim como todas as lives, minha, da doutora Roseli, ficam salvas lá. Alguém quer me perguntar? Olha lá. Tomo melatonina sempre, exatamente o que você falou. Então, mas nem todo mundo tem resultado com a melatonina. Ou não adianta tomar melatonina e comer errado o dia inteiro e fazer uma janta toda desbalanceada, tarde da noite, com alimentos de alto índice glicêmico, cheio de proteína, né? A alergia está acabando com o meu sono. Suplementos antioxidantes ajudam. Os alimentos são fontes de antioxidantes, mas quando a gente fala em sono, a gente quer induzir mais neurotransmissores envolvidos com o sono e parte hormonal, não tanto suplemento antioxidante, não tem muita relação com o sono. Amei o tema da live, muito bom. Gente, ó, peguei esse tema do sono porque é uma coisa super recorrente, mas me mandem sugestões do que vocês querem que eu falo aqui. Oi, Mônica, tem alguma pergunta? Vai me falando. Engraçado que eu já atendi uma paciente que ela falou assim, não durou por causa do meu marido. Eu falei, ixi, então aí eu não posso ajudar, né? Como que eu vou entrar no assunto marido? Vai separar do marido? Não, não vai. Então a gente tem que se cuidar. Gente, bom, é isso, né? Então, trabalho todos os dias na madrugada. Ixi, quem trabalha na madrugada? Ai, meu Deus, tenho até dó. Bom, vamos lá. Trabalho todos os dias na madrugada, não durmo direito, no máximo 4 horas por dia. Então você precisa fazer uma super modulação hormonal, Mônica, precisa ter uma alimentação bem regradinha, bem ajustada, com a carga glicêmica bem controlada, com horários chaves de proteína, né, com horários chaves de carboidrato, precisa procurar um profissional, porque assim, dormir pouco e dormir mal envelhece e aumenta super o risco de diabetes, obesidade, hipertensão, cardiopatia, hein? E ó, problema neurológico, que vai morrendo o neurônio quase que não se regenera, hein? Memória vai ficando cada vez mais péssima, concentração. Procura um profissional para te ajudar. Fala sobre o que comer de manhã, tão difícil, Kelly, mas vamos deixar isso para uma outra live, porque o que comer de manhã depende tanto. Depende do que você vai fazer de manhã, depende do que você gosta de comer de manhã, depende das suas atividades que vão ser de manhã. Distensão abdominal, o que você quer que eu fale, Valéria? Regi, essa fome de leão no final da tarde, a gente evita comendo mais carboidratos durante o dia, entendi, certo? Então, a gente tem que ter carboidrato, proteína e gordura, e basicamente, em quantidades certas, em todas as refeições do dia, um pouquinho de cada. Então, no café da manhã, é legal você colocar um pouquinho de carbo, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura. Na hora do almoço, vegetais, carboidrato, proteína e gordura. À tarde,
É que aí lanche da manhã e lanche da tarde é muito personalizado, porque depende se a pessoa vai demorar para jantar, se ela vai treinar de tarde, se ela não vai, se de manhã, né? Depende. Mas o certo é a gente ter esses grupos alimentares, carboidrato, proteína e gordura, em quantidades certas, distribuídos ao longo do dia, justamente para a gente evitar essa compulsão alimentar no final da tarde. Quem faz muita restrição gera compulsão. Então não dá para você ter esse terror de carboidrato. Isso mesmo. Kelly, fica uma sugestão para live, o quê? Ideias para comer de café da manhã? Podemos falar. Ai, meu Deus, eu apertei aqui. Que mais? Mônica, tá. Gente, mais alguma pergunta que vocês querem me fazer? Obrigada, você e sua mãe são maravilhosas. Sou suspeita para falar. Marcelo, você quer saber como dormir melhor, Marcelo? Pois é, então assiste minha live até pega a minha live desde o começo, que você entrou aqui no meio. Eu falei lá no começo os alimentos que são super interessantes para ajudar na produção de melatonina e precursores de triptofano. Quem mais quer saber aqui? Sugestão: anti-envelhecimento? Alimentos que ajudam a combater envelhecimento? Pode ser também. Vamos lá. Por que acontece? Pode ser intolerância alimentar? Pode ser resolvido com lactobacilos? As alergias alimentares, Valéria? Pode ser. Mônica, sigo você e sua mãe, são maravilhosas. Dão dicas super, parabéns. Muito obrigada. Gente, ó, vou parar por aqui, porque eu já respondi bastante, mas continuem me mandando nos directs, que eu vou respondendo tudo pra vocês. A live fica salva durante 24 horas. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, ó, caprichem numa janta de baixo índice glicêmico, com bastante vegetais, verduras e legumes, proteína de fácil digestão. Depois que jantou, até umas 7, 7h30 da noite, é chá, própolis, umas sementes no máximo. Nada de ficar se entupindo de comida, hein? Quem precisa de SEI, quem janta um monte é porque não almoçou bem, não comeu lanche da tarde bem, adequado, certo? Vou pensar nessa live aí, a Ana também tá pedindo, ó, sobre anti-envelhecimento, antioxidantes. Própolis verde, é bem legal a gente fazer uma composição de chá com as gotinhas de própolis, isso ajuda também a induzir o sono. Mas aí, gente, horário, quantidade, marca, tipo, sempre tem que ser muito individual, mas umas 10 gotinhas de própolis diluído, ficam bem legais. Tem chás bem legais também para ajudar no sono, que é chá de melissa, chá de mulungu, chá de camomila, ou você pode fazer um mix desses três aí. Folha, hein? Folhinha de verdade. Não gosto muito de saquinho, não. Respondido, Ana? Você pode tomar até assim, ó, ela tá perguntando se é de noite que a gente toma. É. Os chás você pode ir tomando a partir do final da tarde pra noite, você já pode ir tomando eles. Esses chazinhos calmantes são bem interessantes também. Fazer um mix aí de mulungu, camomila, melissa. Obrigada, Neide. Eu adoro todos os meus seguidores, porque, olha, vocês super me elogiam, me estimulam, me incentivam, me dão ideias. Eu gosto bastante de todos vocês. Ó, gente, por que eu vou acabar minha live por aqui? Porque todo mundo precisa dormir. Ninguém pode ficar mais com o celular ligado, nem luz acesa. Combinado? Perguntinhas aí, ó. Depois vocês vão mandando aí por direct que eu vou respondendo. Obrigada, querida. Pena que não mora em São Paulo. Bom, combinado, gente? Beijo, Kelly. Beijo, Ana. Beijo todo mundo. Vou parar por aqui e ficar salvo 24 horas. Aí, se vocês quiserem assistir desde o comecinho, vocês colocam depois pra repetir aqui a live. Meninas, boa noite, que agora eu preciso jantar, porque eu não posso passar muito do horário, né? Pra gente modular a expressão gênica do clock circadian. Gente, beijos. Boa noite. Até.